Caso você ainda não me conheça, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões, especializada em estudo de alto rendimento e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem, não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, 7 dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 27, o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, parágrafo 2º, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, entre outros, à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios.
Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 1º, o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: a linha a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b. a assistência à família; c. a pequenas despesas pessoais; d. ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, na conta corrente do diretor do estabelecimento penal, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 2º, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 30, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, para o preso provisório, o trabalho é obrigatório. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 31, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 32, na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, de segunda a domingo. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 33, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 34, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, sem dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 35, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda às particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho externo, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, parágrafo 1º, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/3 da pena. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 37, a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime,
for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Na descrição desse vídeo temos links especiais, como acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acesse lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais!